Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje, dia 14 de dezembro, nós celebramos um grande santo na igreja que é São João da Cruz, um santo do Carmelo. Para nós em Cuiabá é motivo de muita alegria ainda, porque esse ano foi fundado aqui em Cuiabá o Carmelo de São José, que é, como diz Padre Paulo Ricardo, é um grande milagre para a nossa arquidiocese, porque no processo de fundação, o superior geral não permitiu que se fundasse. Primeiro, o Carmelo passou por tantas dificuldades, precisava de 5 irmãs, monjas de voto perpétuo, lá de Cotia, porque o nosso Carmelo é filial ao Carmelo de lá, e não conseguia esse número. Até que, por uma intervenção da graça de Deus, a própria madre resolveu sair de Cotia e vir para Cuiabá para fundar o Carmelo aqui. Depois o superior não autorizou, e depois, por intervenção de Dom Milton, que conversou pessoalmente com o Núncio Apostólico do Brasil, o Núncio autorizou que fosse fundado o Carmelo aqui em Cuiabá. Então, por isso que é um grande milagre nós termos aqui, e celebrar os santos do Carmelo é um motivo de muita alegria. São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Elizabeth da Santíssima Trindade, Santa Teresa de Ávila, são grandes santos voltados para a vida interior. Não que os outros não sejam, mas esses santos eles têm uma espiritualidade contemplativa diferente. Pois bem, São João da Cruz, ele nasceu no ano de 1542, na Espanha, de uma família muito pobre, porém católica. Perdeu o pai cedo, a mãe teve que criar ele e mais 2 filhos, depois um dos filhos acabou falecendo. Desde pequeno, São João da Cruz, ele já foi se configurando a paixão de Cristo por causa dos sofrimentos que ele levava. Então ele procurava sempre contemplar nele, aquilo que faltava à paixão de Cristo. O que falta à paixão de Cristo? O nosso amor, a nossa correspondência a Ele. São João da Cruz ordenou-se sacerdote com 24 anos. Ele queria tanto entrar na ordem dos cartuchos, que é uma ordem de monge bem rigorosa, é a mais rigorosa, se não me engano, que existe dentro da igreja. Mas, felizmente, por uma influência de Santa Teresa de Ávila, ele não entrou nos cartuchos e continuou na ordem dos carmelitas, ou seja, no Carmelo. E junto com Santa Teresa de Ávila, ele ajudou a reformar os Carmelos. Ele chegou a ficar preso 9 meses, porque alguns carmelitas antigos não queriam aceitar aquelas reformas. Eles pensavam que São João da Cruz queria fazer na igreja o mesmo que Martinho Lutero fez. E, no entanto, o desejo de São João da Cruz não era fundar uma outra igreja, era fazer com que a congregação voltasse para aquilo que era o ideal. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós devemos parar, ver o que nós estamos fazendo com a nossa vida e fazermos pequenas reformas, no sentido que temos que lembrar o que nós somos, Como diz um padre aí nosso, às vezes a gente é meio tonto, da vida, a gente fica perdido e não sabe mais da onde que veio, aonde que está e para onde que vai. Então isso que é a reforma que São João da Cruz fez, voltar para aquilo que era a finalidade da congregação. Então ele ficou preso 9 meses, foi motivo de muito sofrimento, celebrava a Santa Missa, dizia que tinha apenas uma janela que entrava um pouco de luz. Ali São João da Cruz lia, escrevia e celebrava a Santa Missa. Gostaria de partilhar aqui com vocês alguns pontos que na semana passada nós padres tivemos um encontro lá no Carmelo, e a irmã, a Madre Joana, fez uma colocação e ela apresentou justamente o sacerdócio de São João da Cruz para nós padres, que eu pessoalmente achei muito belo e profundo. Então a primeira coisa que a irmã nos apresentou foi o seguinte, que São João da Cruz, ele viveu o seu sacerdócio no profundo recolhimento,
na perfeita união com Deus. Nós padres temos uma grande tentação de nos atirar cada vez mais ao ativismo, né? Aos trabalhos, fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Não que isso não seja bom, mas é necessário um equilíbrio. Porque padre é aquele que aponta o caminho do céu. Não é aquele que fala de política, não é aquele que constrói, não é aquele que faz isso, que faz aquilo, não. É aquele que nos aponta o caminho do céu. E se o padre não vive essa profunda intimidade com Deus, o que ele vai passar para o seu povo? Pode ser um padre bom, pode ser meu amigo, pode ser meu irmão, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas se não vive essa profunda união com Deus, ele não vai dar conta. Se ele se entrega completamente à pastoral, como assim, padre? A loucura, por exemplo, acorda às 5 horas da manhã, está respondendo a pergunta, padre, você pode fazer isso? Posso, não sei o que, vai, e atende um aqui, celebra ali, vai na casa do outro, vai, e o padre vai vivendo nessa agitação. Por exemplo, eu acordei agora, olhei meu WhatsApp, um monte de mensagem, um povo que está assim no desespero, mas não dá para me responder, independente de quem seja. Tem gente pedindo missa, mandou, bom dia, padre, boa tarde, padre, boa noite, padre, bom dia, ainda não respondi, não tem como. Ou eu rezo, faço minhas coisas, eu pego o celular e passo o dia inteiro lá respondendo todo mundo. É decisão. Nós temos que tomar essa decisão na nossa vida. E o padre vive essa vida interior rezando, se recolhendo na frente do sacrário, fazendo oração interior, rezando o seu santo terço, celebrando a Santa Missa com amor, lembrar que Cristo está ali. Então é dessa forma que o padre vai procurando essa perfeita união com Deus. E a irmã dizia também, foi tão forte o que ela disse, ela falou, padre que não reza não é padre. Olha só, uma monja falando para os padres, padre que não reza não é padre. Porque como que vai ensinar as pessoas a se encontrarem com Deus, se ele não... Certa vez eu estava no retiro, não era para sacerdote, era para seminarista. E o padre pregador disse o seguinte para nós, muitas vezes, nós padres somos que nem placa, apontamos o caminho, mas nós mesmos nunca vamos. Achei isso muito forte e muito pesado. Depois, a irmã também falava da pureza, a pureza de São João da Cruz. São João da Cruz, ele rezava, ele pedia a Nosso Senhor a graça de não cometer nenhum pecado contra a pureza, contra a castidade, para não manchar a sua alma, mas que em compensação, que o Senhor mandasse para ele todo tipo de sofrimento, que ele aceitaria, todo tipo de sofrimento. Por isso que o nome dele é São João da Cruz, porque na cruz ele encontrou uma forma de santificação. E ao falar disso, a madre falava da obediência, porque para nós padre, a obediência não é tão fácil assim, diante daquilo que o bispo nos pede. Ela dizia que nós precisamos obedecer. Se o bispo mandar a gente para a catedral, vamos para a catedral. Mas se nos mandar também lá para o assentamento, no final da arquidiocese, vamos para o assentamento. Se nos mandar para Barão do Melgaço, na beira do rio, vamos para Barão do Melgaço. Porque essa é a nossa vida. Já dizia Santa Faustina, o demônio até pode se esconder no manto da humildade. Se esconder, não ser, porque ele não é humilde, coisa nenhuma. Mas jamais irá se esconder no manto da obediência, porque ele não sabe o que é obediência. E a obediência nos santifica, que vocês não têm noção disso. Depois, ainda voltando nessa realidade das dificuldades da cruz, ela dizia que São João da Cruz, tudo aquilo que ele ia fazer, ele procurava olhar de um modo sobrenatural. Eu achei tão bonito, porque a irmã ela não excluiu a natureza, as dificuldades que São João da Cruz passou. Não, ele teve. Ele mesmo vai escrever, tipo, ele vai celebrar missa, ele falava que ficava, mas senhora, novidade, padre, o senhor deve usar esse paramento. A outra, não, o senhor deve usar esse, o senhor deve fazer aquilo. E aquilo vai irritando tanto o padre, mas ele oferecia tudo aquilo. Procurava, né, trabalhar aquilo com amor. Então ele sempre colocava Deus no lugar.
ia sair a fazer um trabalho, um apostolado, ele rezava antes. Então isso é muito bonito, né? Antes de fazer um apostolado, rezar. Depois a irmã também nos falava como do matrimônio espiritual. O que é o matrimônio espiritual? A alma ela vai entrando no caminho de santidade, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega um certo ponto que ela vive perfeitamente unida a Deus. A gente diz que a pessoa está mais no céu do que aqui na terra. Então isso é o matrimônio espiritual. E a irmã disse algo interessante, que por mais que nós não somos santos ainda, não somos místicos, mas nós já podemos viver esse matrimônio. É verdade, não é uma falácia não, não é apenas no sentido de falar. Que momento que nós podemos viver o matrimônio espiritual? Na hora da comunhão, que é o momento que nós recebemos Jesus na nossa alma. E ela dizia que para nós, padre, isso é de um modo mais perfeito, porque somos nós que celebramos o santo sacrifício. E depois, voltando na pureza, a irmã disse: a pureza é um dom do alto. É o menino Jesus que dá o lírio a São José. Achei tão bonito isso, que o lírio nos lembra a pureza, a castidade. E há uma imagem de São José que ela dizia, que vai ter no Carmelo de Cuiabá, que não é São José que está carregando o lírio, mas é o menino Jesus que está entregando o lírio para ele, para dizer que a pureza é uma virtude concedida por Deus, é uma virtude que vem do alto. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs, basicamente a vida de São João da Cruz. Um padre que sofreu, um padre que aceitou a cruz, um padre que obedeceu, mas um padre que viveu perfeitamente o seu sacerdócio na profunda união com Deus. Ou seja, um padre que rezava. Eu citei tudo isso para vocês, não é para vocês se assustarem ou julgarem os sacerdotes, é mais para vocês rezarem por nós, suplicar a Jesus padres semelhantes a São João da Cruz, a São Padre Pio, padre que rezem, padre que nos mostre o caminho do céu, padre que nos ensina a rezar, padre que nos ensine a adorar e amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas para encerrar, São João da Cruz, ele é um santo assim muito romântico. Então ele escreveu muitos poemas e muitas poesias, como Santa Teresinha. Tem um canto dele, né, que é: Senhor Deus, amado meu, o céu é meu, a terra é minha, tudo é meu. É próprio dele, de Santa Teresinha, tudo é meu. Aí no final do refrãozinho da música ele diz o seguinte: pois o Cristo é meu e é tudo para mim. O seu pai, ele era muito rico, de família rica. Se apaixonou pela mãe, que era pobre, órfã, e ele largou toda a família para casar com ela. E assim construir a família na pobreza, na dificuldade. Aqui está para nós um grande exemplo. Muitas vezes nós temos que largar tudo para viver um grande amor. E esse grande amor é essa perfeita união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que São João da Cruz nos ajude a buscarmos essa profunda vida interior e que ele nos ajude a nós, padres, também a sermos padres santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.